Uma reformulação grande dentro do elenco do Palmeiras. Essa é a ideia que vem sendo amadurecida por dirigentes alviverdes e no vídeo de hoje do canal do Nicola dou mais detalhes sobre essa história. Quero falar também sobre o Corinthians que conseguiu empatar com o Verdão na casa do adversário, jogando bem e passando por um grande processo de reformulação, uma verdadeira debandada. Bora falar também sobre o Flamengo, quanto é que o rubro-negro vai faturar com o seu mais novo parceiro. Quero trazer ainda previsões de Robério Diogum. Ele imagina uma debandada no que diz respeito a técnicos. Vários treinadores demitidos. Tenho certeza que vai ter muito torcedor contente com essa notícia. Bora falar ainda a respeito de reforços. Marinho podendo jogar no Al-Shabaab e Guerreiro jogando na Argentina. O que há de verdade nessa história? Por fim, bora falar a respeito da tabela de jogos do Santos, bastante complicada daqui pra frente. Tudo sobre a estreia da seleção brasileira na Copa América e por último o Cruzeiro, que segue na lanterna da Série B. Será que o Cruzeiro pode cair para a terceira divisão? Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótimo domingo para todos vocês. Antes de passar as informações, pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal e lembrar que a live tradicional de domingo aqui no canal do Nicola acontece hoje às 8 horas da noite, assim que a bola parar de rolar para Brasil e Venezuela. Conto com a presença de todo mundo, beleza? Bom, bora começar o vídeo, não sem antes dividir uma dica super importante. Tá a fim de ganhar prêmios durante a Copa América com os jogos da seleção brasileira sem gastar nada? Então você precisa conhecer a 18. Se interessou, né? Então saiba que você só precisa dar seus palpites nos jogos do Brasil durante a Copa América em 4 momentos. Antes do jogo começar, no início da partida, no início do intervalo e no início do segundo tempo. Ganha aquele que fizer mais pontos. E a 18 vai dar prêmios em todos os jogos da seleção. Também vai ter uma premiação especial para aquele que acumular mais pontos ao longo de toda a campanha do Brasil durante a Copa América. Viu que bacana? Você ainda pode convidar seus amigos para jogar em grupo e ganhar mais prêmios. Então você não vai perder essa chance, né? É só pegar o link na descrição desse vídeo e começar a participar da 18. Agora sim, bora começar o vídeo falando sobre o Cruzeiro, que vinha de 2 derrotas nas 2 primeiras rodadas da Série B e por muito pouco não perdeu a terceira. Jogando na noite desse sábado no Mineirão contra o Goiás, o Cruzeiro saiu atrás com gol contra do Joseph e o gol do empate só saiu aos 44 do segundo tempo, gol marcado pelo Marcinho, que por muito pouco não deixou o Cruzeiro. Ele tinha negociação avançada para jogar no CSA do Rodrigo Pastana. O Rodrigo acabou contratado pelo Cruzeiro e vetou a possibilidade de transferência do Marcinho. Marcinho entrou no segundo tempo, foi bem e garantiu o gol de empate. Jogo que marcou a estreia do Mozart e foi marcado também por muita pressão do torcedor durante todo o dia. Os torcedores, cerca de 400, foram até a porta do CT do Cruzeiro, exigiram melhores resultados e pediram também a renúncia do presidente Sérgio Rodrigues. Com o empate, o Cruzeiro segue na última colocação da segunda divisão. Será que o Cruzeiro pode ser rebaixado para a terceira? A julgar pelo que não vem jogando, essa é uma possibilidade real. Também nesse sábado, outro grande jogou, o Vasco da Gama foi a Pelotas e venceu o Brasil por 2-1. Com isso, o Vasco conseguiu seus primeiros 3 pontos, ainda não havia vencido na Série B, pulou para 4 pontos e ocupa a 10ª colocação. O Brasil é o antepenúltimo colocado com apenas 1 ponto conquistado. Falei do Brasil de Pelotas, quero falar da seleção brasileira que estreia na Copa América às 18 horas desse domingo contra a Venezuela, jogo em Brasília. Copa América com um formato bem esdrúxulo. São 10 times divididos em 2 grupos, ou seja, 5 times para cada grupo. Os 4 primeiros de cada fase, ou de cada chave, passam à próxima fase. Ou seja, a chance da seleção brasileira não estar no mata-mata é nenhuma. O Brasil vai pegar Venezuela, Peru, Colômbia e Equador. Esses são os 4 adversários da seleção brasileira durante essa fase de grupos. E a seleção brasileira estreia contra uma Venezuela toda cheia de problemas. Nos últimos dias, a Venezuela teve 11 testes positivos para a Covid-19. Numa delegação de 52, 41 testaram negativo e 11 testaram positivo. Desses 11, 8 jogadores e mais 3 membros da comissão técnica. Até por isso, a Venezuela se viu obrigada a fazer uma convocação de última hora. Atletas que não estavam convocados inicialmente para a Copa América foram chamados. E essa Copa América vai se desenhando como a Copa da Covid-19. Bora falar agora sobre o Santos, que ficou no 0-0 com o Juventude dentro de casa, resultado horroroso. Num jogo muito ruim do Santos.
Peixe teve muito mais posse de bola, chegou a bater 71%, mas incomodou muito pouco o goleiro adversário, o Marcelo Carné, praticamente não pegou na bola. Atuação decepcionante de um Santos que vai ter complicações nas próximas rodadas. Separei os próximos jogos do Peixe: Fluminense fora de casa, São Paulo em casa, Grêmio fora de casa e Atlético Mineiro em casa. Não vejo o Santos vencendo com facilidade nenhum dos 4 próximos adversários. E a julgar pelo que não fez contra o Juventude, a gente pode imaginar um cenário bastante complicado para o Peixe, que espera anunciar nas próximas horas a contratação do Camacho. Jogador indicado pelo Fernando Diniz, já trabalharam juntos no Audax e também no Atlético Paranaense. O Camacho nem foi relacionado pelo Corinthians para o clássico contra o Palmeiras e deve acertar um contrato de 18 meses com o Santos. Ou seja, os 18 meses que ele ainda tinha de contrato com o Corinthians devem ser repassados para o Santos, com o Peixe assumindo 100% das responsabilidades, sem qualquer ônus. Bora dar uma atualizada sobre as coisas do mercado para falar especificamente sobre Marinho e Guerreiro, 2 atacantes que têm sido especulados em outros clubes. O João Paulo Capelanes, jornalista da Rádio Bandeirantes, trouxe a informação de que o Al-Shabaab quer a contratação do Marinho. Já namora o atacante há algum tempo e na semana passada teria feito uma proposta de 3 milhões de dólares ou mais ou menos 15 milhões e 300 mil reais. De acordo com o Capelanes, o Santos recusou a proposta e o Al-Shabaab prometeu para os próximos dias uma oferta um pouco melhor. O Santos tem batido na tecla que só vende o jogador por 20 milhões de reais. Vale a lembrança de que o Marinho tem 31 anos de idade e tem batalhado nos bastidores por um aumento salarial. Ele está muito incomodado com o fato de ganhar 400 mil, menos, por exemplo, do que o Carlos Sanches e do que o Luan Pérez, o zagueiro que é o mais bem pago do elenco santista. Marinho que também foi especulado no Flamengo e no Atlético Mineiro. Contei para vocês nos últimos dias que qualquer negociação com o São Paulo não é real. Os dirigentes do São Paulo descartaram qualquer chance de acordo. Sobre o Guerreiro, outro atacante que também vive sendo especulado. Tem contrato com o Internacional somente até dezembro e não quer permanecer no Inter. Ele virou a terceira opção, é uma opção bastante cara, salário na casa dos 800 mil reais. Quando eu falo em salário, estou incluindo direitos de imagem e luvas. De acordo com o jornal El Diário de La Plata, da Argentina, o Guerreiro teria sido oferecido ao Vélez Sarsfield, que gostou e já iniciou negociações para tentar convencer o Internacional a liberá-lo de graça. Hoje, imagino que seja muito mais simples para o Inter rescindir o contrato com o Guerreiro e liberá-lo de graça para um time da Argentina do que para qualquer clube de futebol no Brasil. Recentemente o Atlético Mineiro chegou a namorar a possibilidade de ter o Guerreiro. Quando o Inter percebeu que perderia o jogador de graça para um rival, o Inter mudou o discurso e passou a exigir uma compensação financeira e o negócio foi melado. Vale só para completar sobre o Guerreiro, ele sofreu um pequeno problema no joelho e por isso não vai disputar a Copa América pela seleção peruana. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que passará por uma enorme reformulação nos próximos meses. Pelo menos esse é o desejo de gente importante no Allianz Parque. Antes, só contar que o Verdão ficou no empate 1-1 com o Corinthians dentro de casa na noite desse sábado. Mais um tropeço do Palmeiras, que estreou com derrota no Campeonato Brasileiro para o Flamengo, que acaba de ser eliminado na terceira fase da Copa do Brasil para o CRB e empata em casa contra um adversário muito pior. O Rafael Veiga ainda colocou o Palmeiras na frente logo de cara, com 3 minutos de jogo. No segundo tempo surgiu o gol do empate do Corinthians, marcado pelo Gabriel. O William chegou a fazer 2-1, mas o gol foi anulado por conta de um impedimento. Mais um jogo ruim. E o torcedor do Palmeiras, ao que parece, perdeu a paciência com os atletas. Eu tinha conversado ao longo do sábado, antes desse jogo, com um dirigente importante do Palmeiras. E esse dirigente me contou que dentro do clube já há uma corrente bem grande de pessoas pensando que é hora de fazer reformulação dentro do atual elenco. A justificativa é de que esse grupo, desde 2016, vive de fases. Muda-se o treinador e por 4, 5, 6 meses esse time responde. Só que depois desse período, a coisa começa a degringolar e o técnico é demitido. E o ciclo se repete com um outro treinador. Está acontecendo de novo com o Abel Ferreira, que foi contratado no fim do ano passado, conseguiu os principais títulos da temporada, a Copa do Brasil e Libertadores da América, e a acomodação, ao que parece, já tomou conta do atual elenco. Isso na visão desse dirigente, e pelo que eu percebi nas redes sociais, correspondido por torcedores, o torcedor do Palmeiras pensa de maneira parecida. Esse dirigente entende que tem muito jogador acomodado com contratos longos e salários altos. Ouvi desse cara que a ideia na virada do ano é promover uma mudança tão grande quanto a de 2015,
quando o Palmeiras contratou 25 jogadores e só contratou tanta gente porque havia se livrado de vários atletas que quase rebaixaram o Palmeiras na temporada anterior. Não imagino que vá haver a necessidade de uma reformulação tão grande, acho que foi um pouquinho de exagero da parte desse dirigente. E também não acredito que Maurício Gagliotti e Anderson Barros, o presidente e o diretor de futebol, farão mudanças tão radicais nos próximos meses. A impressão que eu tenho é que os dois já ligaram o botãozinho do automaticamente vamos nos despedir em 6 meses. O Maurício Gagliotti vai deixar a presidência e o Anderson Barros já sabe que não fica independentemente do próximo presidente, está com o filme completamente queimado. Então, para evitar desgastes, eles vão levar essa situação com a barriga e deve caber à nova presidente, a Leila Pereira, a partir de 2022, promover significativas mudanças de jogadores que já não correspondem, elenco muito caro que tem dado para trás, já são 3 vice-campeonatos, a eliminação na Copa do Brasil e a coisa que parece não fluir. Você, torcedor do Palmeiras, é contra ou a favor uma enorme reformulação? Deixa no espaço para comentários a sua opinião, combinado? Bom, bora falar agora sobre o outro lado do clássico Corinthians, empate bem positivo, o melhor jogo do Corinthians sob o comando do Silvinho. Corinthians não conseguiu dominar as ações por completo porque não tem sistema ofensivo. O sistema ofensivo do Corinthians é muito pobre. Mas foi um jogo em que o Corinthians defensivamente sofreu pouco. E teve, de novo, no Mosquito, seu grande jogador. O Mosquito foi o cara que arquitetou toda a jogada que resultou no gol do Gabriel. De qualquer maneira, o Silvinho, ao que parece, começa a dar sinais de reação. Ao longo da semana, vitória contra o América no fim de semana passado, empate em 0-0 com o Atlético Goianiense na Copa do Brasil, jogo que eliminou o Corinthians, mas ao menos o Corinthians não perdeu para o Atlético Goianiense, e agora esse empate fora de casa contra o Palmeiras, o grande rival, na casa do rival. E em meio a tudo isso, o Corinthians já está fazendo uma baita reformulação. Saíram recentemente Casares negociado com o Fluminense. O Otero não joga mais pelo Corinthians. Ele foi convocado pela seleção venezuelana na Copa América. Quando acabar o contrato dele, ele ainda vai estar a serviço da seleção. O mesmo vai valer para o Gemerson, que não foi convocado para a seleção, mas está se recuperando de uma contusão. Assim que tiver ok, assim que tiver recuperado, já não vai ter mais contrato no Timão e não vai ficar. O Camacho está indo para o Santos, nem foi relacionado para a partida desse sábado contra o Santos, ou melhor, contra o Palmeiras, porque vai jogar no Santos, é mais um que vai embora. E o Ramiro fica no Corinthians somente até o fim desse mês, tem um acordo de empréstimo com a Al-Ahly da Arábia Saudita. 1, 2, 3, 4, 5 jogadores que deixaram ou já deixaram o Corinthians em uma economia de 2 milhões e 100 mil reais por mês. 400 mil do Otero, 700 mil do Gemerson, 200 mil do Camacho, 400 mil do Ramiro e mais 400 mil do Casares. Detalhe que eu não estou incluindo impostos. Então, certamente a economia do Corinthians por mês vai ser superior a esses 2 milhões e 100 mil reais. Isso sem falar em vários outros atletas que já foram negociados desde o início da temporada. Eu separei só alguns. Goleiro Walter, o Cafu, o Marlon, o Matheus Jesus, o André Luiz, o Janderson, Marquinhos, Everaldo, enfim, foram vários outros. E a perspectiva é de que, com mais essa nova debandada, o Corinthians possa fazer alguns movimentos no mercado para buscar peças que, na avaliação da comissão técnica e da diretoria, vão ser importantes ao longo do Campeonato Brasileiro. Acho que seria necessário fazer, de fato, esse movimento. É um movimento difícil, é um movimento complicado, mas que vai dar ao Corinthians a possibilidade de renovar, e renovar por atletas que certamente vão ser mais úteis do que esses que saíram. Eu tenho certeza que o corintiano não vai sentir falta do Otero, do Gemerson, do Camacho, do Ramiro, muito menos do Casares, que já se foi. Bom, quero falar agora sobre o Flamengo, que fechou nesse sábado a parceria com a DirecTV Go. É uma plataforma de transmissão em streaming. E a ideia do Flamengo, primeiro, a DirecTV Go não estará no uniforme do Flamengo, tá? Até porque já nem existem mais espaços. O acordo se dá para as redes sociais e também para a placa do microfone nas entrevistas dos jogadores e dos membros da comissão técnica. O Flamengo vai ganhar daqui até dezembro 1,5 milhão de reais, um valor bastante significativo, levando em consideração que é uma propriedade bem discreta. Se fosse um contrato de 1 ano de duração, até para facilitar a compreensão, o Flamengo faturaria quase 3 milhões de reais. É importante contar que por trás desse acordo também há uma intenção do Flamengo em priorizar a Flá TV+, que vai ser o canal de TV do Flamengo. O departamento de marketing do Flamengo imagina ser capaz de faturar muito dinheiro a médio e longo prazo com a Flá TV. Flá TV+, especificamente. E assim que tudo estiver ok, a Flá TV+, deve constar na plataforma da DirecTV Go, com direito a repasse de receita cada vez que a Flá TV+, for assistida ou for comprada, adquirida
por assinantes. Então pode ser mais uma outra fonte de receita a médio prazo. É o Flamengo trabalhando bem no departamento de marketing, que foi durante bastante tempo criticado, mas no ano de 2021, em meio à pandemia, tem garantido bons resultados. Quero fechar o vídeo falando sobre previsões. Você acredita em vidente? Lembra do Robério Diogun? Um cara que ficou muito conhecido nos tempos do título do Palmeiras em 1993. Palmeiras há quase 18 anos na fila, e o Robério acabou sugerindo uma mudança na cor da meia do Palmeiras. Ele avaliava que era isso que impedia o Palmeiras de ser campeão. O Palmeiras mudou a meia e acabou conquistando o título, e o Robério, a partir daquele momento, ganhou fama. Tava meio sumido, é verdade, mas o Lance entrevistou o vidente, que fez algumas previsões no mínimo estranhas, ou curiosas, ou interessantes, depende muito do ponto de vista. Por exemplo, de acordo com o Robério, Mano Menezes será o técnico do Corinthians em alguns meses. Mano que acaba de assinar contrato com o Al Nassr da Arábia Saudita, contrato longo e com enorme remuneração. De acordo também com o Robério Diogun, Abel Ferreira não ficará no Palmeiras por muito tempo, vai voltar para a Europa. O Silvinho também é outro que não vai durar bastante tempo. Apesar do empate com o Palmeiras no clássico do Allianz Parque, o Silvinho está com os dias contados. E o Tite, de acordo com o Robério, não chegará à Copa do Mundo de 2022, Copa no Catar marcada para novembro. O vidente imagina que o Tite será demitido antes da realização da Copa do Mundo. Ele não fala quem será o próximo técnico da seleção brasileira. A dança das cadeiras envolvendo técnicos vai aumentar, hein? Rogério Ceni não ficará por mais muito tempo à frente do Flamengo. Imagino que tem muito torcedor rubro-negro querendo acreditar nessa previsão do vidente a partir de agora. Ele ainda afirma que Flamengo, Atlético Mineiro e São Paulo são os candidatos ao título do Campeonato Brasileiro. Ele vê o Flamengo e o Atlético um pouquinho à frente, mas ele imagina ou prevê que vai haver uma briga grande dentro do Atlético. Ele não especificou que briga é essa, e que existem alguns problemas que podem fazer com que o Flamengo perca força. Então, se o Galo e o Rubro Negro não conseguirem disparar, o São Paulo pode se tornar um candidato real ao título. O Robério vê o São Paulo iluminado, assim como também o presidente do Tricolor, o Júlio Casares. Robério ainda falou muito bem de um time do interior, que vai brilhar na Série A, um time do interior de São Paulo. Todo mundo imagina que deva ser o Red Bull Bragantino. O Santos não será rebaixado, mas também não vai muito longe, segundo a previsão do Robério Diogun. Para fechar o vídeo, use espaço para comentários para dizer como é que você vê todas essas previsões furadas. Tem algum fundamento? Estou curioso para saber a sua opinião. Lembrando que a gente se encontra a partir das 8 horas da noite aqui no canal do Nicola com mais uma live, a tradicional live de domingo, para repercutir toda a rodada do fim de semana, jogo da seleção, jogo do seu time, mercado e tudo mais. Combinado? A gente se vê, tchau, tchau!